Boa noite, meus amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um tempo de estudo bíblico e também mais um tempo para nos tornarmos cada vez mais cristãos convictos e convictos pela palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês acerca de um tema muito importante à luz da proximidade da data da Reforma Protestante, que nós protestantes comemoramos no dia 31 de outubro, um tema que é importante não somente para a igreja, mas também para cada vida que confessa ser Jesus Cristo seu Senhor e seu Salvador. Então eu quero falar esta noite sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E eu quero usar aqui o texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 27, como base do nosso estudo aqui nesta noite. A palavra de Deus nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, pelo que você já ouviu aqui nesse texto, você já deve imaginar sobre o que eu vou falar. Eu vou falar então hoje sobre o perigo da erosão espiritual, e nós precisamos ter cuidado, porque senão nós podemos ir por uma direção perigosa e andar por um caminho perigoso. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nos vem à mente, é claro, 2 homens que tiveram as mesmas oportunidades e que resolveram construir uma casa. Um escolheu a rocha e outra a areia. É evidente, meus irmãos, que quando nós vamos construir uma casa ou um prédio, nós não começamos pelo telhado, nós começamos pela base, pelos alicerces. E de fato, em toda construção, essa deve ser uma área que merece toda a nossa atenção e cuidado, porque exatamente a base, esse alicerce, é que irá sustentar toda a casa. Quando nós olhamos para a nossa época, o nosso século, nós podemos dizer com toda certeza de que se os nossos reformadores estivessem nos dias de hoje entre nós, eles estariam escandalizados pela tamanha erosão que tenha atingido os alicerces de muitas igrejas, de muitas pessoas e também de muitos pastores. Nós precisamos então olhar novamente para esses alicerces com cuidado, fazermos uma vistoria para ver se, porventura, não existe ali uma erosão silenciosa, invisível, que esteja atacando exatamente os fundamentos, aquilo que sustenta a nossa fé e a nossa espiritualidade com o Senhor. Os 5 solas têm como pano de fundo a Reforma Protestante. No período da Reforma, a Igreja Católica Romana, ela impunha certas orientações, ensinos e dogmas que feriam e contrariavam melhor a espiritualidade e a fé de muitos irmãos que pretendiam viver de acordo com as Sagradas Escrituras. E muitos daqueles morreram exatamente por causa de sua fé. Nós podemos citar aqui John Wycliffe na Inglaterra, Jerônimo Savonarola, que também foi um homem usado por Deus, John Huss e tantos outros que foram mortos por defenderem seus ideais e a sua conduta e a sua fé. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, que era um bispo, um padre agostiniano, ele, tomado por Deus e envolvido pelo Espírito Santo do Senhor, afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses. E essas 95 teses que Martinho Lutero afixou na porta daquele castelo, em resumo, elas diziam o seguinte: Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. Então, Martinho Lutero estava ali começando um incêndio que tomou conta de toda a Europa,
tomou conta da América e que chegou até nós. Martinho Lutero foi o homem, o instrumento de Deus para dar início, então, um processo de reforma espiritual e eclesiástico que já há muito tempo estava trazendo angústia e tristeza no coração dos piedosos, dos crentes em Jesus Cristo. Então, esses 5 solas da reforma protestante, eles são preposições ou proposições teológicas que sintetizam os pilares, os fundamentos, os alicerces da reforma cristã protestante. E a palavra sola, embora que ela seja usada no feminino, ela significa somente, então por isso que nós falamos os 5 solas, ou seja, somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus seja a glória. E essas 5 solas, então, ou esses 5 solas, eles podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, eles tratam da centralidade das Escrituras, por isso que o primeiro pilar que nós vemos aí é somente as Escrituras. Depois, o segundo pilar é a justificação pela fé, somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a glória a Deus. E o terceiro pilar, formando então um tripé que sustenta toda a convicção dos protestantes, é o sacerdócio de todos os crentes. De modo que eu quero convidar você então a revisitar essas bases, a fazer uma inspeção para ver se não há nenhum tipo de erosão, se não há nenhum tipo de coisa que possa estar colocando em risco toda a estrutura, todo o alicerce e também toda a construção por causa, quem sabe, de um descuido ou talvez de falta de zelo da nossa parte. Então eu quero tratar aqui com você sobre esses 5 solas, trazendo aqui uma meditação acerca do que está acontecendo hoje e como que a gente pode chegar à conclusão que nos dias de hoje também a igreja precisa de uma reforma espiritual. Então vamos lá. Primeiro, falando sobre a sola Scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Aqui nós vemos então que há sim nos dias de hoje uma erosão quanto à autoridade das Escrituras. Nós vemos isso. Nós vemos a relativização da autoridade das Escrituras em muitos ciclos e meios chamados evangélicos. Estamos presenciando uma forte erosão da autoridade da Bíblia em muitas igrejas, em muitos púlpitos, em muitos canais de TV e redes sociais. E nós defendemos e cremos e professamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e o que passar disso não é de Deus. Então somente a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja, mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e a função que ela tem em nossos dias. Então a verdade hoje em dia, infelizmente, está muito no campo do relativismo, do subjetivismo, e cada pessoa hoje tem uma ideia, tem uma verdade, tem uma opinião, e muitas vezes pessoas estão fazendo prevalecer suas opiniões, suas verdades, em detrimento das Sagradas Escrituras. Então isso é o quê? Isso é uma erosão que está acontecendo e ultimamente tem sido bem explícito isso, né? Nós temos visto aí nas redes sociais de forma assim, bem atrevida, não se esconde mais. Antigamente falar que alguém disse uma heresia era quase que um escândalo. Hoje não, hoje se propaga, se divulga. Então a gente vê o quê? A gente vê a autoridade das Escrituras sendo colocada em xeque. Não porque ela deixou de ser o que ela é, mas porque homens travestidos de autoridade espiritual estão deturpando a palavra de Deus. E a gente percebe também pela influência que a cultura está tendo sobre a igreja. Então, na prática, a igreja ela é guiada hoje pela cultura, pelo modismo, pelas ideologias, pelas técnicas terapêuticas, pelas estratégias de marketing, pelo ritmo do mundo do entretenimento. Muitas vezes esse ritmo ele põe a igreja numa situação complicada e essas coisas acabam tendo mais vozes na igreja do que a própria palavra de Deus. Então há muitas pessoas que já não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre irá nos ferir para depois nos curar, sempre irá nos confrontar.
para depois nos pacificar. Então nós vemos essa erosão acontecendo não somente nos púlpitos, também nas músicas, que na sua grande maioria são músicas quase que românticas, de homem para homem, ou de si mesmo para si mesmo. E nós vemos pouca adoração a Deus, nós vemos pouca centralidade do louvor e da adoração ao Senhor. Então o que a gente percebe é que a falta de uma boa doutrina, de uma boa teologia, de acordo com as Sagradas Escrituras, tem empobrecido as letras das músicas. Os sermões que são pregados nos púlpitos muitas vezes são apenas moralistas, são apenas bajulações, palavras ditas para massagear o ego daqueles que estão ali na expectativa de receberem alguma coisa de Deus e não para darem alguma coisa para Deus. Então a verdade bíblica, meus amados irmãos, ela é indispensável para uma vida cristã que realmente seja saudável, que agrade a Deus e que gere vida e vida em abundância. E é o Espírito Santo que opera isso na nossa vida. Então, quando a gente olha hoje para a situação que nós estamos vivendo, o nosso século, olhamos para as igrejas contemporâneas, na sua grande maioria, nós vemos uma erosão quanto à autoridade das Escrituras. O achismo, como eu disse, o relativismo, a opinião própria, a minha verdade, a verdade do outro, é que tem prevalecido acerca daquilo que deve conduzir a nossa vida diante do Senhor. Então nós precisamos voltar, rever, será que essa base, esse alicerce está intacto na minha vida, na sua vida? Será que a igreja que você está frequentando é uma igreja que zela pela palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus? Porque sem a Bíblia, meus irmãos, não existe igreja. Então se você tira a Bíblia do centro do culto, ela deixa de ser igreja e aquilo deixa de ser um culto. Então se você está numa igreja que a palavra de Deus não é pregada corretamente e que os sermões são mais sermões de autoajuda ou quem sabe para satisfazer o desejo de um ou dois ou mais pessoas, então minha recomendação, procure uma igreja que esteja mais próxima da Bíblia e não mais próximo da sua casa, porque isso é importante. Então esse é o primeiro pilar que a reforma levantou, lançou como fundamento e que nós precisamos resgatar e reparar caso esteja passando por alguma erosão. Mas há o segundo solos aqui, que é também algo preocupante, que também a gente percebe nos arraiais evangélicos, que tem sofrido também uma erosão, que é solos Christus. E aí a gente vê o que? A gente vê a erosão da fé centrada em Jesus Cristo. É verdade. Então a secularização da fé evangélica é uma realidade nos dias de hoje. É uma mistura com a cultura, com aquilo que a sociedade impõe, e que muitas vezes vem e acaba dominando, influenciando a igreja. E por conta disso, muitas igrejas têm perdido os valores absolutos da palavra do Senhor e da sua fé em Cristo Jesus e têm permitido certas coisas, certos individualismos, ideias, ideologias, tirando Cristo do centro da igreja. Jesus Cristo, ele é o dono, é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça, porque ele é o governador, é a autoridade máxima, mas ele também é a cabeça, porque ele é quem dá vida à igreja. A igreja precisa estar ligada a ele para ser nutrida, para ser abençoada. Então, o que acontece nos dias de hoje é que muitas igrejas e muitos grupos chamados evangélicos têm substituído essa fé em Jesus Cristo, essa dependência em Jesus Cristo e têm transferido isso para homens ou talvez até para a própria pessoa. Então isso gerou a substituição da santidade pela integridade. Tem pessoas que estão mais preocupadas em preservarem sua integridade do que terem uma vida de santidade na presença de Deus. Também gerou a substituição do arrependimento pela recuperação. Há muitas pessoas também que têm uma visão errada sobre a igreja, pensam que a igreja é um lugar de recuperação, é um centro de recuperação, embora Deus possa recuperar, transformar, libertar a vida de uma pessoa também dentro da igreja, mas o foco principal e a mensagem principal da igreja deve ser: arrependei-vos dos vossos pecados e vinde a Deus.
né? Que Ele é poderoso para salvar. Também gerou a substituição da verdade pela intuição. A pessoa não quer mais saber o que é verdadeiro, absoluto, exato, perfeito, mas ela tem uma intuição. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Também substituíram a fé pelo sentimento, ou seja, já não preciso ter aquela fé salvadora em Jesus Cristo, basta eu sentir alguma coisa. Também substituíram a providência pelo acaso, dizendo que as coisas acontecem porque tinha que acontecer. Na verdade, acontece porque Deus determinou, bem como substituíram a esperança duradoura pela gratificação imediata. Há pessoas que não têm paciência para andar com Deus, para viver com Deus, para crescer espiritualmente. Com isso, então, elas querem resultados imediatos, querem coisas para ontem, mas isso tem trazido prejuízos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque isso é secularização da fé evangélica. Então, nós cremos e pregamos que somente Cristo e mais nada, somente a Ele devemos nos dirigir, somente nele devemos confiar, somente para a glória dele devemos viver. Então, solos Cristo significa que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado a essa obra tão perfeita e redentora que Jesus Cristo realizou na cruz por nós. Então nós precisamos ser arautos corajosos para proclamarmos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, aquele que veio de verdade, habitou entre nós de verdade, sofreu de verdade, morreu de verdade e ressuscitou de verdade ele virá para buscar a sua igreja. Então sua vida gloriosa, sem pecado, a expiação que ele realizou na cruz, por si só são suficientes para a nossa justificação e nossa reconciliação com o Pai. Então, se a obra substitutiva de Jesus não estiver sendo declarada e a fé nele somente não estiver sendo pregada, então, meu querido irmão e amigo, é sinal de que você está no lugar errado, porque isso não é o evangelho da salvação, isso não é o evangelho da graça. O sacrifício substitutivo de Jesus em nosso lugar é suficiente para trazer perdão sobre nós, para nos libertar das nossas amarras, para satisfazer plenamente a justiça de Deus. Então há sim na igreja atual, na igreja contemporânea, na sua grande maioria, uma erosão em relação à centralidade da nossa fé em Jesus Cristo. Os cultos em muitos lugares são mais entretenimento, são antropocentristas. Cristo foi deixado de lado. O homem é a estrela, Cristo não é mais a estrela da manhã. Muitas pessoas vão aos cultos de suas igrejas na expectativa de receberem alguma coisa. A igreja já não é mais aquele lugar de adoração, mas é um lugar de encontros, é um lugar onde se faz amizade, até negócios também. Muitas pessoas têm usado a igreja para fazer negócios entre uma atividade e outra. Mas nós precisamos resgatar o conceito de igreja e trazer de volta a centralidade da nossa fé em Jesus Cristo como sendo o único Salvador da nossa vida. Então nós temos visto sim essa erosão acontecer também nos dias atuais. Então há também aqui um terceiro sola que é muito importante, que nós também vamos compreender que tem sido atacado por esta erosão. Nós vimos o sola das Escrituras, somente as Escrituras, somente Cristo, e agora somente a graça. E aí, meus queridos, nós temos que admitir e também pregar contra esta situação de que há uma erosão sim quanto ao verdadeiro evangelho nos nossos dias. Veja, em primeiro lugar é importante deixar claro que há uma grande impossibilidade, da salvação pelas obras. Ninguém pode ser salvo pelas obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas ainda assim nós percebemos que há muitas pessoas que estão lutando para conquistarem a salvação. Isso diz respeito até mesmo nos meios evangélicos. Não é difícil você conversar com uma pessoa hoje que se diz evangélica, que frequenta uma determinada denominação, até a histórica, antiga,
e na conversa você perceber que aquela pessoa não entendeu nada, absolutamente nada acerca do Evangelho. Ela vai à igreja, ela faz as suas obrigações religiosas, na expectativa de ter o seu lugar no céu. E nós vemos que isso é fruto de um evangelho falso, enganoso, um evangelho líquido, um evangelho que não transforma a vida de ninguém. Mas aqui nós vemos que a nossa salvação é um presente de Deus, é dado por Deus como um presente a nós, é algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Então, na época da Reforma Protestante, a igreja estava envolvida em um verdadeiro comércio em relação à salvação. Vendia-se o perdão, para você ter ideia, dos pecados das pessoas, e quem tivesse dinheiro para comprar poderia então comprar o seu lugar no céu, segundo a mensagem mentirosa que era passada naquele tempo. As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiam um suposto lugar no paraíso dos fiéis daquela época. Mas era tudo engano, um falso evangelho. Nós cremos que definitivamente o homem não pode comprar e nem merecer a sua salvação. Ele não pode fazer isso pelos seus próprios esforços, nem mesmo optar por ela com a sua vontade, porque sua vontade está escravizada pelo pecado. Então, todas as pessoas, sejam elas membros de igrejas protestantes, evangélicas ou não, que têm em sua mente a ideia de que porque nasceu num lar evangélico, nasceu numa tradição evangélica, conhece a Bíblia, participou a vida inteira de escola dominical, ouviu mais de 1 milhão de sermões, se essa pessoa pensa que com tudo isso ela está salva, ela está enganada. Ela está enganada, porque a salvação só pode ser obtida por causa de Cristo, através de Cristo, das obras de Cristo. Ele dá a quem Ele quer, no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quer dar. Então não são as técnicas, os métodos, as estratégias humanas, não são as tradições religiosas que garantem uma salvação, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós vemos hoje? Nós vemos um evangelho de fachada. Nós vemos a pessoa colocando a sua confiança na capacidade humana, como sendo ele, essa pessoa, capaz de produzir alguma coisa que possa realmente conquistar a simpatia de Deus. Então isso é produto de uma natureza humana decaída. A fé não é produzida por nossa natureza não regenerada. Nós só temos fé quando somos regenerados, então Deus concede essa fé. E aí o que a gente ouve falar por aí? Em muitos lugares, através de muitos canais das redes sociais, pastores que em busca de seguidores, em busca talvez até de ganhar dinheiro através da monetização do seu canal no YouTube, acaba trazendo um evangelho faz de conta, um evangelho manso, suave, agradável, palavra de bajulação, um evangelho de autoajuda, um evangelho que ajuda a pessoa a melhorar a sua autoestima, ou então o evangelho de saúde e prosperidade, o evangelho que é um produto vendável nos dias de hoje. Olha, eu tive aqui uma revelação, alguns falam isso, de que tem alguém aqui nos assistindo que vai fazer uma doação de R$500, de R$1.000, e essas coisas acabam pescando essas pessoas que querem comprar a salvação com os seus bens. E aí, os pecadores, que têm que ser tratados assim, eles são transformados em consumidores. A pregação verdadeira, meus irmãos, é aquela que deixa você indignado com o pregador ou com a palavra. Um ou outro tem que acontecer quando você ouve a palavra de Deus. Você tem que ficar bravo com o pregador. Como é que fulano foi falar isso? Por que foi falando isso? Está mandando recado? Olha, é aquela velha história, né? A palavra de Deus, ela não volta para Deus vazia, mas ela cumpre com aquilo que foi determinado. Então, se Deus te incomodou, é porque a palavra de Deus foi para você, ela operou na sua vida. Não expulsa a palavra de Deus da sua vida, não. Tem pessoas que falam assim, o pregador está mandando recado. Na verdade, Deus está falando contigo. Abre os olhos, aproveita a oportunidade. Então,
se isso não acontecer, se você não ficar indignado com aquela palavra, como ficaram as pessoas que seguiam a Jesus por causa do pão e por causa do peixe, quando Jesus deu um duro discurso, aquelas pessoas falaram assim, é duro esse discurso, quem pode suportar? E foram embora. Então o que a gente vê aqui é que a doutrina da graça, da salvação pela graça, da justificação pela fé, acaba sofrendo certas dificuldades e obstáculos e não chega, né, pelos nossos olhos, pela nossa vontade, pela forma como nós temos de medir as coisas, onde deveria chegar, porque há uma erosão em relação à doutrina da graça. A salvação para muitos já não é mais uma salvação pela graça, mas é uma salvação pela compra, pelos bons costumes, pela religiosidade, pela forma como a pessoa se comporta, e assim por diante. Então, qual é a realidade de todo homem que a Bíblia diz? A realidade de todo homem, meus queridos, é que todos nós nascemos espiritualmente mortos e por isso somos incapazes de cooperar com a graça regeneradora de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1, e Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Sim, nós nascemos espiritualmente mortos, sem vida, sem qualquer reação, sem qualquer possibilidade de cooperar com Deus em qualquer área da nossa vida. Então é pela graça que Deus age em nós, é pela graça que Deus atua em nossas vidas e é pela graça que nos dá aquilo que nós não merecemos. Então isso significa que a salvação é uma obra realizada unicamente por Deus, do começo ao fim. Não depende da cooperação humana. A graça de Deus em Cristo não é necessária como é a única causa da salvação. Não é, melhor, a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Então, na salvação, somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela graça, porque o que nós merecíamos e merecemos da parte de Deus é a sua ira, a sua justiça, o seu juízo. Mas Deus, pela graça, Ele desvia o seu furor de nós. Então, a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado, erguendo-nos da morte espiritual e levando-nos à vida espiritual e assim nos reconciliando com o Pai. Quando nós éramos inimigos, Jesus Cristo veio e morreu na cruz com o objetivo de nos reconciliar com o Pai. Então os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação na vida de qualquer pessoa. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. A fé é produzida por causa da obra de Jesus. E a obra de Jesus chega até nós através da graça de Deus. E por causa da graça de Deus, nós somos transformados. Então, eu vejo sim uma erosão em relação à graça nos dias de hoje. Há muitas pessoas que estão enganadas, que não entenderam ainda o que significa o Evangelho e estão tentando comprar a sua salvação ou estão fugindo de uma realidade e andando por um caminho enganoso. Mas há também o quarto solo aqui que nós chamamos de somente a fé. E eu vejo aqui também uma erosão deste artigo primordial da vida espiritual, que é a fé. A Bíblia é clara quando ela diz que a nossa justificação é somente pela fé. Então, sola fide, ou somente pela fé, significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo. Não é na igreja, não é na denominação, não é no pastor, não é no líder, não é no obreiro, não é no marido, não é no filho, não é na esposa, mas é em Cristo. E até mesmo essa fé, ela não tem origem no próprio homem, mas é um dom de Deus. Então, quando Deus opera a regeneração na vida de uma pessoa, que é imediata, é exclusiva a obra de Deus e é para sempre, Ele também derrama a fé em seu coração.
E aí, por causa dessa fé, esse homem se apropria da graça de Deus, da vida eterna, mas ele também reconhece que ele é um miserável pecador e que ele precisa do perdão de Deus. Então esse homem não regenerado, o que não teve ainda um novo nascimento, é incapaz de confessar que Jesus Cristo é o unigênito de Deus. É incapaz de confessar que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que viveu entre nós e veio para salvar os seus. Então a justificação, meus irmãos, é pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo e da obra de Cristo. Esse é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou a igreja cai. Então, quando as igrejas tiram esse pilar da sua base, da sua estrutura, a igreja cai. E cai como? Ela cai porque essas coisas acabam ofendendo o orgulho humano. Vai direto no ponto, no calcanhar de Aquiles do ser humano que quer ser autônomo, que quer ser poderoso e quer salvar a si mesmo. Então o que essas igrejas fazem? Camufla, esconde, ou então tira de vez, e elas fazem isso para atrair mais pessoas, para ter mais receitas, para ter mais seguidores. Então muitos pastores por aí, muitas igrejas estão pregando um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem sangue, sem pecado, sem a morte e sem o compromisso que leva-nos a um relacionamento mais íntimo com Deus. Há muitos que estão aí pregando um evangelho que não traz o confronto do pecado, que não chama a pessoa ao arrependimento. Então isso nos leva a entender que há uma mercadologia da fé no cristianismo contemporâneo. O descontentamento com o cristianismo tem levado muitas igrejas a adotarem um discurso mais brando, mais macio e atrativo aos ouvidos. Teve um autor que ele escreveu que o caminho que leva a pessoa para o inferno não é uma descida íngreme, cheia de curvas, ou então cheia de placas de sinalização, mas é um caminho suave, macio, tranquilo, onde a pessoa é envolvida por aquela atmosfera e quando ela pensa que não, ela já está nos braços do diabo. E há muitos que estão correndo atrás dessas coisas porque são coisas que atraem e massageiam o seu ego. Então poucos são os pastores que pregam sobre pecado, que chamam a sua comunidade ao arrependimento e à santidade. E nós vemos que por conta disso, então, as igrejas contemporâneas, na sua grande maioria, elas estão desabando na sua espiritualidade, porque não se vê mais pietismo, não se vê mais uma vida santa, não se vê mais uma devoção a Deus, não se vê mais uma vida de temor ao Senhor, mas é uma vida vivida de qualquer forma, onde muitas pessoas estão mais preocupadas com a sua integridade, com a sua honra, com o seu caráter e a sua reputação do que realmente em querer agradar a Deus. Então o evangelho que nós pregamos e cremos hoje é aquele que Jesus Cristo veio anunciar para nós, porque o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre o que Deus fez para nos alcançar. O evangelho verdadeiro é aquele que mata primeiro para depois dar vida. É aquele que fere primeiro para depois curar. É aquele que humilha primeiro para depois exaltar. Mas há pessoas que querem pular etapas e querem jogar fora as coisas que realmente são necessárias para nos libertar das garras do pecado e da morte. Então, por ter Jesus levado sobre si a punição de nossa culpa, agora nós andamos na sua graça como sendo perdoados para sempre, aceitos e adotados como filhos de Deus. Na justificação, a retidão de Cristo, a justiça de Cristo, ela é imputada a nós, quer dizer que Ele transfere isso para nós. E aí quando Deus nos vê, Ele nos vê como santos e santificados e Ele se dá por satisfeito ao ver em nós a obra que Jesus Cristo realizou. Por isso que nós podemos proclamar que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então nós reafirmamos
que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo-nos novas criaturas, que nós podemos responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Então é ali que começa o que realmente significa novo nascimento. Então este foi um ponto essencial na Reforma Protestante. Lutero se empenhou durante um longo tempo em uma grande busca pela salvação de sua alma, até que ele então se deparou com esse versículo maravilhoso em Romanos, capítulo 1, versículo 17, citando o profeta, que diz assim: o justo viverá pela fé ou por fé. Então, nós precisamos revisitar esse alicerce e devemos olhar se não está havendo ali alguma erosão, de modo que tem nos afastado do verdadeiro Evangelho. E o último sola que nós vamos ver aqui é soli Deo glória, significa que somente a Deus seja a glória. E nós também temos visto que há uma erosão do culto centrado em Deus nos dias de hoje. Esse pilar também está sendo atacado por essa erosão, e essa erosão tem por objetivo de derrubar de vez toda a estrutura da igreja. Então eu quero fazer uma pergunta aqui para você meditar. Na sua vida, Deus está recebendo toda a glória? Você pode afirmar com certeza que você existe e a sua existência é para glorificar a Deus? Porque o que nós temos visto hoje, irmãos, é o antropocentrismo nos cultos. Todo culto tem que ser cristocêntrico, ou seja, Cristo tem que estar no centro, a palavra de Deus tem que estar no centro, o Evangelho tem que estar no centro e a pregação deve ser aquela que vem da parte de Deus. Mas hoje nós temos visto muito do homem no centro, o antropocentrismo. Pessoas que chegam para a igreja e criticam o louvor, criticam a pregação, criticam a liturgia, criticam a oração do outro, criticam a forma como a igreja se dirige a Deus, criticam também a forma da igreja adorar a Deus com as primícias de sua renda, porque na verdade essas pessoas não estão ali para glorificarem a Deus. Na verdade, elas estão ali porque elas querem receber a glória. E há muitas pessoas, sim, que passam aqui por nossa igreja, por exemplo, que elas não conseguem ficar, porque aqui, graças a Deus, a palavra de Deus é pregada na sua essência. E muitas pessoas agradecem a Deus porque foram feridas e também foram saradas aqui. Porque, como eu disse, o Evangelho primeiro precisa ferir o nosso orgulho, ferir a nossa arrogância, a nossa prepotência, precisa matar o nosso ego, para então recebermos vida e vida em abundância. E aí eu pergunto para você, você tem realmente vivido para a glória de Deus? Então eu pergunto, o que você faria se num dia, depois de uma tarefa tão importante aqui na sua igreja ou na igreja que você frequenta, o pastor fosse fazer um agradecimento e citou ali os nomes, esqueceu de citar o seu nome, como que você iria se sentir? Ou se isso já aconteceu com você, como que você se sentiu? Você já parou para pensar? Será que já aconteceu com você também de ter reclamado louvor? Nós sabemos que o louvor é a Deus, não é aos homens, não é para nós. Nós não nos dirigimos à casa de Deus para cantarmos uma boa música, para ouvirmos uma boa música. Nós viemos aqui para adorarmos a Deus. Então, onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão, porque Deus não está sendo glorificado. Então, os interesses dos homens têm substituído os interesses de Deus e nós estamos fazendo o trabalho dele do modo errado.
Então nós precisamos rever esses conceitos, precisamos revisitar essa base tão importante na vida da igreja. Deus está sendo glorificado, tudo que eu faço realmente é para a glória de Deus. As minhas conversas, as minhas postagens na internet, elas são realmente para a glória de Deus. Você pode dizer que 1 Coríntios capítulo 10, 31 se aplica aquilo? As suas atitudes em relação à sua liderança, aos pastores, presbíteros, diáconos, aos homens que foram colocados diante de Deus, você pode dizer com toda a convicção que aquilo ali realmente, a forma como você age, a forma como você se comporta, é para a glória de Deus? Então veja, Deus está ocupando de fato o centro na igreja? Por isso que muitos cultos mais parecem entretenimento. A pregação parece mais um marketing pessoal. O crer em técnica, o ser bom em sentir-nos bem e a fidelidade, ser bem-sucedido, muitas vezes é o que mais importa no coração e na vida de muitas pessoas. O culto tem se transformado num centro, numa agremiação apenas para a satisfação pessoal. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais e particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração e não satisfazer nossas próprias necessidades. Deus merece e Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória. Então, como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vem significando muito pouco para muitos nos dias atuais. Muitas igrejas realmente jogaram fora essas coisas. E essas coisas são super relevantes. São pessoas que sem elas nós não somos nada. Deus é soberano no culto. Nós não somos. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios ou popularidade ou êxito. Então veja, Deus criou você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte. Deus criou você com um propósito. Você não é um acidente, você foi criado para dar glórias a Deus. O nosso catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Então nós existimos para a glória de Deus, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o somente a Deus a glória é o resultado natural de somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Quando se entende que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática, que ela revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens e que a salvação não vem pelas obras humanas, mas é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que não há outra interpretação possível a não ser a de que a glória pertence somente a Deus. Então, quando tudo isso fizer sentido para todos nós vamos entender então que a Deus seja toda a honra e toda a glória. Nós fomos salvos da morte e do pecado para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Então, se o louvor, a honra, a adoração e o verdadeiro propósito da nossa vida não for a glória de Deus, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa vida ela estará sendo vivida de forma errada e os resultados serão danosos em nossa vida. Você lembra do texto que eu li em Mateus capítulo 7, 24 até o 27? Pois é, nós vimos aqui dois homens, como eu disse, que tiveram a mesma oportunidade de escolher o local, que tiveram provavelmente os mesmos recursos para construir a sua casa. Um foi prudente. A prudência deste homem levou-o a construir sobre a rocha, e ali ele estabeleceu seus alicerces. Ali ele lançou seus fundamentos, de modo que a chuva, o rio, o vento que deram contra aquela casa que estava edificada sobre a rocha, não trouxe prejuízos para aquele homem prudente, porque aquele homem foi sábio.
Aquele homem percebeu que ali era o melhor lugar para se edificar uma casa, o melhor lugar para se construir o seu lar. Mas há aqui também o segundo personagem, um homem que é chamado de insensato, porque embora tivesse os recursos e também a mesma oportunidade de escolha, ele preferiu construir a sua casa na areia. E nós sabemos que a areia não é um solo apropriado para receber alicerces, para receber os fundamentos, porque a areia ela acaba se movimentando, ela não dá segurança. Mas Jesus não deixa claro aqui qual a razão por que este homem escolheu a areia. Mas nós podemos trazer algumas inferências acerca desse texto. Posso inferir que este homem talvez escolheu o lugar mais fácil, o lugar que não exigia dele tanto esforço, o lugar que estava no mesmo nível do rio, quem sabe, à beira do rio, para facilitar, ou talvez para ter um lazer. Então, nesse caso, ele pensou mais em si, ele não pensou naquelas pessoas que ele poderia estar colocando em risco. Ele pensou mais no seu conforto, no seu lazer, e não pensou no seu futuro. Mas aí Jesus disse que sobre a casa deste homem insensato caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E qual foi o resultado? Jesus disse, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Há muitos pastores e igrejas que estão construindo a fé e a espiritualidade de muitas pessoas sobre a areia, que estão colocando as pessoas em perigo, que estão levando as pessoas a um lugar de facilidade, de autossatisfação, um lugar onde as pessoas se sintam bem, são bajuladas, mas que estão sendo enganadas porque estão correndo um grave risco de morte. O homem prudente aponta a direção. O homem prudente, o pastor prudente, o pregador prudente é aquele que diz arrependei-vos dos vossos pecados. É aquele que confronta o mal. É aquele que traz a justiça de Deus sobre o pecador. Não para punir o pecador, não para ofender o pecador, mas para salvar o pecador da morte. No livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz que nós somos atalaias do Senhor. E Deus disse, se eu disser ao perverso que se ele continuar por aquele caminho ele vai morrer, e você não avisá-lo, e esse perverso vier a morrer, saiba de uma coisa, eu vou cobrar o sangue dele das suas mãos. Então eu tenho orado muito a Deus como pastor e pregador, para que eu venha sempre cumprir com o meu papel de atalaia. E é evidente que isso me traz um certo custo, né? Muitas pessoas não gostam, muitas pessoas não curtem, né? Não seguem, porque aqui nós oferecemos o banquete de Deus, a palavra que fere para curar, que mata para dar vida, aquela que humilha para que essa pessoa seja exaltada. Então, em conclusão, a minha oração é que ao revisitar esses alicerces da sua vida espiritual e que ao você identificar algum tipo de erosão, não deixe para amanhã, comece hoje, o mais rápido possível, a reparar o seu alicerce. Trazer de volta a sua estrutura para sobre algo que vai te dar segurança e tranquilidade, que é a palavra de Deus. Por isso, mesmo que você seja perseguido, maltratado pelos homens, não negocie a sua fé, não negocie as suas convicções e não negocie o seu culto a Deus. Afinal, o que pode nos fazer o homem? O homem pode fazer é nos matar, mas com isso ele estará acelerando, antecipando a nossa ida até os céus. Então, revisite as bases da sua fé, aproveite, veja quais precisam de reparos e dedique-se logo a repará-las. Deus há de te recompensar. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, cuidado com a erosão espiritual. Dê atenção a isso tudo e coloque em seu coração somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus seja toda a glória. Amém. Eu quero orar por você, né? Ore daí, oro daqui e vamos orar uns pelos outros, pedindo a Deus que fale conosco, que nos abençoe em nome de Jesus.
Deus, obrigado pela sua palavra, viva, eficaz, poderosa, que toque em nosso coração, que nos sara, nos cura, nos dá vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude através do seu Espírito Santo e com o seu Espírito Santo a vivermos, Senhor, de tal forma que possamos centralizar a autoridade da sua palavra em nossa vida, a adoração a Cristo, a nossa fé no Senhor, a realmente dependermos da sua graça e vivermos para a glória do Senhor, Pai. Perdoa-nos se nós temos deixado de lado esses alicerces tão importantes da nossa fé e ajude-nos, Senhor, a reparar aquilo que precisa ser reparado para a honra e glória do Senhor. Abençoe cada um, Pai, que estiver assistindo esse estudo, que a sua palavra possa chegar em cada coração e operar aquilo que é da sua vontade. Eu oro pedindo a sua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe e que você possa viver na presença do Senhor todos os seus dias com alegria e paz. Quero estender a você um convite para estar conosco aqui nos nossos horários, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical para toda a família. Um tempo precioso de crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. E no mesmo domingo, à noite, às 19 horas, tem o culto de adoração ao Senhor. Um culto onde nós celebramos a Deus e adoramos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Se você é nosso convidado, será um prazer ter você aqui. Quanto ao mais, fique na paz. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau.